RFI Convida. Olá, hoje recebemos aqui no estúdio da RFI em Paris os historiadores Maud Chiriot, juntamente com Benito Schmidt. Os dois participam da organização do livro Mon cher Lula, Lettre à un président en détention. Em tradução livre, Meu Caro Lula, Cartas a um Presidente em Detenção. Um livro que foi organizado juntamente com Ernesto Boslavac, Luciana Reimann, Ana Laguens, Ângela Moreira e Adriana Setemi, pela editora Anamossa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Bom, como o nome diz, é um compilado de cartas enviadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando teve preso em abril de 2018 e outubro de 2019. O que a gente vai encontrar aqui? É uma pequena seleção, porque o ex-presidente Lula recebeu mais de 25 mil cartas enquanto estava injustamente preso, e neste livro é uma seleção de 47 cartas. Então é uma gota de água no oceano das cartas que foram recebidas pelo Lula, e a gente resolveu dar acesso para um público maior, mais amplo e não exclusivamente brasileiro a uma parte desse material para mostrar como as cartas que foram enviadas por pessoas comuns, por anônimos, por pessoas muitas vezes muito humildes, que não tinham o costume de enviar cartas, como essas cartas apresentam um retrato do Brasil, um retrato da sociedade brasileira, das suas lutas, de como mudou nos últimos 20 anos. Então, o que o leitor vai encontrar são essas cartas, essas 40 cartas traduzidas para o francês e apresentadas por nós, pelo Benito, que está aqui junto comigo, e pelos colegas, os outros 5 colegas que você citou e que participaram da seleção, da digitalização do material e do início de estudo e apresentação que também está no livro. Bom, vocês indicam aqui uma voz popular dentro desses acontecimentos históricos e políticos do Brasil. Eu peguei algumas cartinhas aqui. Tem empregada, professor universitário, estudante, agricultor, trabalhador sem terra, enfermeiro, metalúrgico, alguns dos autores, né? E essas cartas, parte delas já foi apresentada aqui em Paris, num evento em junho de 2019. Como é que foi fazer essa seleção entre tanto material? Foi difícil. Muitas vezes a gente ficava em dúvida, assim, gente, essa carta é tão maravilhosa, mas a gente tentou primar pela diversidade, justamente como você relatou, dos remetentes e das remetentes. Então, por exemplo, em termos de região do Brasil, né, privilegiar uma diversidade regional, que fossem cartas de diversos locais, de diversos meios sociais. Então, nós temos desde a professora universitária, o intelectual, até a pessoa que não sabe assinar seu nome, então pediu para alguém escrever a carta. Lembra um pouco o filme Central do Brasil, né? E depois coloca o dedo para assinar. Algumas cartas coletivas, cartas de crianças. Então, eu acho que teve essa vontade nossa de exprimir uma variedade de vozes, né? Mas, como eu disse, sempre com muita dor. A gente queria fazer, sei lá, vários volumes, porque tem cartas que ficaram de fora, que também são muito expressivas de realidades sociais, mas a gente tinha um limite, né? E você falou do espetáculo. A gente tentou, na verdade, desde que nós tomamos conhecimento da riqueza do material, de elaborando diversos produtos a partir dessas cartas, né? Então, o primeiro produto foi um site que está online, que se chama Linhas de Luta, com uma seleção ainda menor de cartas, mas que já dá uma ideia dessa riqueza, traduzidos para o português, para o francês. Português era a língua original, mas para o francês, inglês e espanhol. Depois o espetáculo, que foi uma leitura de algumas cartas. Também um podcast na Argentina, com uma seleção de cartas. Então, a nossa ideia é... Agora, o livro é um momento importante, mas depois de continuar trabalhando, divulgando e analisando esse material. Prevê uma tradução em português? Sim, sim. Não sei, Moda, se nós já podemos anunciar uma data, mas provavelmente para maio, né, uma versão em português, claro que com diferenças, porque aqui para o público francês
nós tivemos que explicar algumas coisas que não são tão óbvias assim, né? Por exemplo, sobre os programas sociais, que são muito mencionados nas cartas, algumas expressões, enfim, contextualizar para o público francês e que depois, claro, para o público brasileiro são outras preocupações, assim. Me chamou a atenção um trecho que eu vou tomar liberdade de ler, traduzidos aqui por mim em português, que diz assim: diferente de cartas enviadas, então, citando, aos reis, aos juízes, deputados, presidentes, um chefe da máfia, um prefeito, um bispo, que são apelos baseados no desequilíbrio de prestígio e poder entre autor e destinatário. As cartas a Lula desenham outra subjetividade popular, não orientadas por uma necessidade, uma súplica, mas ao contrário pelo desejo de confortar, de ser solidário, de demonstrar amor, raiva, esperança ao preso. São manifestações de outras formas de olhar para si mesmo e uma forma de narrar a própria existência. Essas pessoas se reconhecem no ex-presidente Lula, é isso? Sim, é uma coisa que completamente central nessas cartas é o desejo dos missivistas de comunicar ao Lula que ele representa eles e que eles representam ele, já que ele está preso, eles pretendem continuar a levantar para a cena pública, para as lutas, as ideias que são comuns, que eles compartilham. Então, tem uma relação de identificação muito clara e, muitas vezes, essas cartas escritas por pessoas muito diversas são histórias de vida. As pessoas, e uma coisa muito comum quando se escreve para uma pessoa que não conhece o autor da carta, a primeira coisa a fazer é dizer quem é a pessoa que escreve. Eu me chamo Pedro, eu tenho 26 anos e eu trabalho nisso, isso é a minha história, porque é assim que começa uma relação entre duas pessoas. E muitas pessoas contam a própria vida e colocam esse relato da própria vida, essa narrativa da própria vida, numa história coletiva que também é a história do Lula. Ou seja, muitas vezes é a história de como essas pessoas, ou seus pais, os seus avós, saíram da pobreza, atravessaram o país, conseguiram ter novos horizontes se abrirem. Ou seja, essas pessoas contam a história, que foi uma história de superação da miséria, das dificuldades, explicando que ao Lula que a história dele é também a história deles e que, assim, ele não representa só eles pela postura política, pelo papel político que teve, mas também porque suas vidas são comuns. E que impacto teve pro Lula essas cartas? Bem, o Lula leu só parte das cartas, porque ele não é possível ler 25 mil cartas, menos ainda sendo preso. As cartas não cabiam na célula onde ele vivia, mas acho que as cartas tiveram um papel muito próximo da vigília Lula Livre, que era um acampamento frente à prisão, que era uma mostra física do apoio e da recusa que parte da população continuava mantendo vivo a prisão. E acho que esse foi o papel principal durante a prisão dessas cartas. E desde que ele saiu, o ex-presidente Lula sempre falou que estava querendo que essas cartas estejam conhecidas, lidas, ouvidas pelo mundo inteiro, porque, assim como a gente, de uma certa maneira, ele sabe que essas cartas contam uma história até maior que ele, uma história do país. Vocês falam que o livro fala de uma crise democrática brasileira e a criação de um Estado-providência. O que vocês querem dizer com isso? Uma boa parte das cartas fala das políticas sociais do governo Lula. Né? Então a gente vai ver, por exemplo, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, constantemente mencionados esses programas nas cartas, como programas que mudaram vidas individuais. Né? E quando a gente pega as cartas em conjunto, a gente vê que não é só uma vida individual, é um país que mudou. Né? Então, essa ideia do Estado-providência é justamente
ao contrário das políticas neoliberais, né, esse Estado que intervém no sentido de promover a igualdade social. E isso a gente vê muito nos relatos pessoais. Minha filha, a primeira pessoa que entra na universidade através do ReUni, do ProUni, enfim, né? Então a gente vê essa formação de um Estado providência, do Estado social, né, que é um Estado que não se omite de promover a igualdade social, não é aquele Estado neoliberal que se propõe neutro e que saia da vida social e que as pessoas têm que lutar entre si e a partir dos seus talentos individuais, mas um Estado que promove a igualdade, né? E complementando um pouco o que Maud falou, essas cartas são cheias de sentimento, mas também de consciência política, né? Porque senão parece uma coisa assim que é só... Como se o afeto é importante também, mas são afetos que demonstram uma sensibilidade política muito grande e uma compreensão da história do país, né? E a compreensão da crise que vem depois com o golpe de 2016, né? Muitas cartas vão... É interessante, a gente vai acompanhando todo o período eleitoral de 2018, a gente vai acompanhando retrospectivamente o que aconteceu antes, né? E o medo que as pessoas estavam do que vinha pela frente, né? Mas um medo muito assentado numa visão política, num conhecimento da história, claro que não um conhecimento erudito, mas do passado do país, até porque muitas vezes é um passado familiar, né? Os meus avós eram assim, agora é assim, os meus filhos... Né? Então tem uma visão de tempo aí muito interessante nas cartas também. Bom, você citou o período eleitoral. Este ano temos eleições, né? Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo acompanha bem essa história, então tem que lembrar que o Lula se tornou elegível novamente, porque o seu processo voltou a estaca zero, né? Deixando, então, de ser enquadrado pela lei da ficha limpa. E esses processos da 13ª Vara Federal de Curitiba, numa decisão democrática aí do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, então foram anulados porque ele reconheceu que essa vara não tinha competência para julgar fatos ocorridos fora da jurisdição da Vara de Curitiba. Então, dessa forma, Lula é candidato e, segundo as pesquisas, enfim, muito bem colocado. Que impacto isso aqui, esse livro, pode ter para a campanha também desse ano? Bem, este livro, que é o livro publicado aqui na França, é uma maneira realmente de mostrar o que o Brasil atravessou nos últimos anos e de ver como outras pessoas que a gente nunca escuta viveram as mudanças do Brasil. E não acho que esse livro escrito em francês vai ter muito impacto na campanha, porque os franceses não votam nas eleições presidenciais brasileiras. Mas vai ser traduzido. Traduzido, as cartas vão ser as originais, porque mais a parte que a gente escreveu, a gente vai ter uma versão justamente em português, que vai sair em maio, e eu acho que, obviamente, somos historiadores, somos intelectuais, não somos militantes políticos, somos democratas e, nesta medida, todos nós fomos contra a prisão injusta e ilegal do ex-presidente Lula, mas não temos um papel na campanha presidencial, mas, apesar disso, eu acho, e não sei o que o Benito acha, mas que esse livro e o fato de saber que essas cartas existem tem uma importância para que a memória do que mudou na vida de tanta gente na década, que foi a primeira década do PT no poder, essa memória que foi muito apagada nos últimos anos pela crise democrática, pela pandemia, pela crise social dramática, essa memória de que dá para esperar alguma coisa do Estado, de um Estado social, dá para esperar e aguardar alguma coisa de lutas coletivas, de mobilizações coletivas, dá para esperar alguma coisa da democracia, da representação democrática. Essa memória tem que existir no espaço público porque é a memória do progressismo, nem da esquerda, mas do progressismo no âmbito democrático. Eu acho que o Brasil foi tão magoado, foi tão impactado pelo que aconteceu nos últimos anos, até com muita gente perdendo parentes, sofrendo, perdendo qualidade de vida, que se esqueceu um pouco o que
as esperanças que já existiram e como viver melhor, ganhar dignidade, se sentir reconhecido, representado. Isso muda completamente os horizontes das pessoas, em particular das pessoas mais humildes. Eu acho que essa memória é uma coisa que esse livro pode trazer incluído na campanha. Eu acho que a situação agora é muito diferente da situação do governo Lula, né? O país está destroçado, né, em termos de políticas sociais e também pela pandemia e também um sentimento de falta de possibilidade, de que é difícil mudar. Então, claro, a gente pode fazer comparações, mas esses livros que vão falar de um momento, de um outro momento, né? Mas mesmo assim, como a Maud disse, eu acho que traz uma vivacidade para a política e para a campanha, e aí não estou pensando individualmente no Lula, embora ele seja ele não é o autor das cartas, mas ele é o foco dessas cartas, mas eu acho que uma reflexão sobre o país mesmo, assim, né? Sobre, a gente parece que ficou assim uma ideia de que não tem outra escolha a não ser o projeto neoliberal, por exemplo, né? Não tem outra escolha a não ser fazer o teto de gastos, a não ser fazer uma reforma da Previdência, e essas cartas mostram que tem outras escolhas possíveis, né? E que tem uma força da mobilização, da democracia, e que a vida pode ser mudada. Assim, como a Maud disse, eu acho que isso ficou muito obscurecido pela campanha, não só contra o Lula, mas contra a esquerda e contra as alternativas progressistas, né? Parece que ficou consolidado esse período como um período da corrupção e que foi um erro. E eu acho que as cartas mostram mudanças muito poderosas em termos individuais e em termos coletivos, né? Que influenciam na memória política e talvez na formação de outros projetos políticos mais inclusivos, porque não é só a questão econômica, né? Nós temos pessoas que falam, eu me reconheci como negra nesse período, em função das políticas, por exemplo, de cotas nas universidades, né? Pessoas LGBT falam nas cartas, né? Algumas vezes pessoas negras e LGBT. Então, esse contar a história se refere a um projeto de inclusão econômica, mas também a várias outras inclusões de gênero, né? Muitas vezes as pessoas falando, né? Mulheres falando da sua... o termo está meio desgastado, mas do seu empoderamento durante esse período, né? Então, acho que toca a sensibilidade, toca a consciência política também. Maud, já que fala, né, do período em que ele ficou preso, você acredita que essas acusações contra o Lula possam voltar a ser julgadas novamente, né, considerando que ele foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, mas depois essas condenações foram confirmadas, né, pelo Tribunal de Porto Alegre e depois no Superior Tribunal de Justiça? Para elas voltarem a ser analisadas, a Justiça tem que receber de novo essa acusação. Você acredita que isso é possível de acontecer? Bem, tenho duas limitações para responder essa pergunta. Primeiro, sou historiadora, então tenho dificuldade em visualizar o futuro, e também não sou jurista, então é difícil saber como o sistema judiciário brasileiro vai voltar a estar instrumentalizado, porque é isso a história dos últimos anos, não é uma questão de direito e de lei, é uma questão de interação entre julgamentos de diversas instâncias judiciárias e necessidades políticas dos campos que estavam querendo ou se manter ou conquistar o poder. E uma coisa que ficou bem clara, que a justiça foi uma ferramenta das lutas políticas desde ao menos 2016. E nesta medida, para saber se o ex-presidente Lula vai voltar a estar em situações de julgamento, o objeto de inquéritos, tem que saber qual vai ser
o acordo dentro do sistema judiciário para saber se é possível que a democracia e o sufrágio universal seja respeitado, porque a democracia atualmente exigiria que ele volte à presidência, e para saber se ele vai estar impedido ou não, tem que saber se as elites judiciárias estão aceitando essa solução democrática. Então, o sistema político brasileiro ficou muito difícil de analisar nos últimos anos, porque a gente não tem mais os recursos da leitura da lei para saber o que vai acontecer. Um pouco da mesma maneira, em outros momentos da instrumentalização da lei, em períodos autoritários, quando julgamentos são uma maneira de esconder equilíbrios políticos e relações de força políticos, e então, nem sendo jurista, ajuda sempre a saber qual vai ser a decisão do Supremo, porque uma decisão do Supremo pode ser muito variável de um mês para outro em função dos equilíbrios políticos. Então, eu acho que o que vai determinar o futuro judiciário do Lula é como ele vai construir alianças nas elites brasileiras para que a volta do campo progressista no poder esteja aceita, apesar de toda a campanha contra esse mesmo campo progressista que foi feito nos últimos 5 anos. Bom, enquanto isso, fica então a dica de leitura. Então, Mon Cher Lula, agradeço muito a presença aqui na RF hoje do Benito Schmidt e da Maud Cheriot, que organizaram esse livro. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Muito obrigado pelo espaço.